Gostaria de saudar a todos nesta altura. Hoje estamos, de facto, a comemorar o nascimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É uma época muito importante, de facto, em que as famílias se juntam para comemorar o acontecimento mais importante, mais sublime, mais solene, portanto, de todos os tempos e de todo o universo. Não houve acontecimento mais grandioso do que o nascimento do nosso Salvador. E é um momento, de facto, e é um momento muito importante que nós podemos, em família, meditar e refletir, de facto, nesse acontecimento. É isso que estamos hoje também por aqui, para meditarmos nesse acontecimento. Mas nada menos para isso que irmos à Bíblia, ver o que é que a Bíblia fala, como é que ele descreve o nascimento do nosso Salvador. Para isso, eu ia convidar-vos a todos, portanto, a abrirem as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 2, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Acompanhem comigo a leitura da Escritura. Naquele dia foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia e a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos sublinhar, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E aos instantes deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-a, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como se lhe fora anunciado. E completando 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, muito obrigado pela tua presença, Pai Santo. Pai, eu te pedia, Pai, que eu morresse e tu crescesse em mim, Senhor, Pai Santo, Pai. Pai, que a palavra que vai ser ministrada, Pai Santo, esta reflexão, Pai, viesse de ti, Pai Santo. Pai, que eu não sujasse, Pai Santo, que ela, Pai, fosse límpida para os nossos corações, Pai, nos edificassem, Pai. É uma altura extremamente importante, Pai, no nome de Jesus, Pai, estamos, Pai, a festejar, Pai Santo, o nascimento do Salvador, Pai, o teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, Pai. Pai, eu te pedia, Pai Santo, Pai, vai à frente, Pai Santo, Pai. Pai, que esta pérola, Pai Santo, que é a tua palavra, Pai Santo, penetre límpida nos nossos corações, isso que peço. E eu abençoo cada um, Pai Santo, que tu possas abrir os ouvidos e o coração de cada um que estejam-nos a assistir, Pai Santo. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esta palavra pode ser dividida em 3 grandes blocos. E porquê é que eu, de facto, a divido em 3 grandes blocos? Porque, de facto, há coisas muito interessantes que nós podemos tirar. E neste ambiente, em família, em que nós estamos a festejar, portanto, a comemorar o nascimento do Senhor Jesus, é importante nós vermos como é que se processou, o que é que se passou naquele tempo. E nós podemos ver, de facto, do capítulo 1 ao 7, nós vemos que Maria e José foram levados a Belém. Já vamos ver porquê. Portanto, isso é o primeiro bloco, que trata, de facto, da viagem, portanto, de Maria e de José, portanto, Maria e José, portanto, a Belém, está nos versículos 1 a 7. Portanto, depois podemos ver os anjos que desceram, portanto, para proclamarem, de facto, o feito do Senhor Jesus. Os anjos desceram, podemos ver do versículo 8 ao
14. E depois os pastores que foram ao Belém, portanto, para testemunhar do nascimento do Senhor Jesus. Podemos ver isso dos versículos 15 a 20, de facto. E é dentro deste texto, é dentro deste texto que nós vamos meditar, de facto, e tecer algumas considerações e alguns princípios muito importantes para a nossa vida. Mas antes de mais, eu gostaria de, portanto, que se recordar aos irmãos que o nascimento de Jesus Cristo não foi um mero acaso, não foi um acaso, não aconteceu por acaso. O nascimento de Jesus Cristo foi profetizado desde Gênesis, portanto, até Miqueias, até esta altura em que se concretizou. Portanto, estava no propósito, nos planos de Deus, que Jesus Cristo viesse nestes tempos, na plenitude dos tempos, como diz a Escritura, para de facto, para que Ele viesse. É Cristo é Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem. Portanto, de facto, este tempo que aconteceu aqui, que está descrito nesta palavra, de facto, aconteceu porque Deus assim, portanto, o indicou. E, de facto, nós podemos ver na Bíblia, portanto, palavras ou profecias, se quisermos, de Deus que apontavam, portanto, para este acontecimento que está aqui. Portanto, não foi mero de acaso. O que nós vemos aqui, de facto, podemos dizer que é a providência de Deus para que a sua palavra se cumpra. Isso é muito importante para nós. Portanto, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que Deus fala ou falou não volta para trás vazia. Ela, em seu tempo, se vai cumprir. No ponto 1, vemos que, então, vamos ver aqui José e Maria, portanto, foram a Belém. Mas antes disso, eu gostaria, de facto, de saltar aqui para a frente e ver a promessa que foi feita por Deus, e que, aliás, na realidade foi, ao longo da história da Igreja e da Bíblia, nós vemos essas palavras, essa orientação de Deus que se concretizou, como disse, nesta palavra. Portanto, lá em Gênesis 3,15, vemos que, portanto, o Messias, Deus prometeu que o Messias deveria ser da semente de mulher. Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, de facto, nesta passagem, é o chamado proto-evangelho. É a primeira vez que o evangelho é pregado, de facto. Deus disse, portanto, para Eva, da tua descendência, sairá, portanto, o Messias, da tua descendência, o seu descendente. Aleluia. Portanto, de facto, logo após a queda, Deus disse, portanto, a Eva, portanto, e está registado que da sua descendência havia de nascer Jesus Cristo. Vemos hoje. Depois, mais à frente, lá em Gênesis 49:10, vemos que, portanto, Deus diz que revela um pouco mais. Além de ter nascer de mulher, ele devia sair da tribo de Judá. Podes ver isso em Gênesis 49:10. E diz assim: o cetro não se herdará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos, de facto. Isto é mais uma profecia, de facto, que aponta, portanto, para este tempo, de facto, que se concretizou, portanto, há cerca de 2000 anos, quando Jesus Cristo nasceu. Um pouco mais à frente, portanto, Deus aperta um pouco mais, de facto, portanto, a profecia e diz que Jesus devia sair ou devia vir da família de Davi. Está lá em 2 Samuel 7, de 1 ao 17, de facto. Eu não vou ler tudo, mas podes aí em casa ou com o tempo ler, de facto, tudo o que está aí, o que está escrito, que aponta. Eu iria só ler o último verso, o versículo 17, que diz assim no 16: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Ou seja, isto foi uma profecia dada pelo profeta Natã, portanto, ao rei Davi, em que Jesus deveria vir ou descender, portanto, da família de Davi. Mais tarde, portanto, o profeta Isaías, lá em Isaías 7,14, profetizou o seguinte, que Jesus havia de nascer de uma virgem. Reparem, portanto, primeiro era de uma mulher, portanto, Gênesis 3,15, da tribo de Judá, da família de Davi, e agora, portanto, aperta um pouco mais, Deus esclarece mais, havia de nascer de uma virgem. Está lá Isaías 7,14. Diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia! Como vemos, Deus foi, ao longo da história, foi apertando a profecia, mas nunca deixou o povo de Deus, digamos,
sem uma orientação para aquilo que havia de acontecer. Eu disse no início que o nascimento de Jesus Cristo foi dos acontecimentos mais sublimes, mais grandiosos da história da humanidade, de facto. E mais lá tarde, em Miqueias 5:2, portanto a última profecia, dizia que teria que nascer em Belém. E aqui entendemos de facto porque é que José e Maria tiveram que ir a Belém. Diz assim lá em Miqueias 5:2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, estamos a ver, irmãos, de facto, que este acontecimento do nascimento do Senhor Jesus não foi, de facto, por acaso, não foi obra do acaso, foi estabelecido por Deus. Deus, no seu devido tempo, portanto, ele pensou e decidiu, de facto, como as coisas deveriam acontecer. Portanto, eu volto a repetir a promessa. O Messias devia sair da semente da mulher. O Messias deveria ser a semente da mulher. Da tribo de Judá, da família de Davi, nascido de uma virgem, e teria de nascer em Belém. Aleluia. E é por aqui que nós entendemos, e mais uma vez nós vemos portanto, o cuidado de Deus para que a profecia se cumprisse. Reparem que desde o local onde José e Maria estavam até Belém, andavam mais ou menos 120 km. Não esquecer que Maria estava no 9º mês de gravidez. Portanto, seria de facto, e aquele trajeto era um trajeto extremamente difícil. Mas Deus encaminhou tudo para que, de facto, Jesus nascesse, portanto, em Belém, conforme estava profetizado. Como é que Deus fez isso? É interessante notar que é interessante notar algo muito interessante, que foi o seguinte: Deus providenciou os meios para que a promessa se cumprisse. De facto, o decreto do imperador foi providencial para que José e Maria viajassem para Belém, porque Jesus tinha que nascer naquele lugar. Reparem que este decreto, onde de facto as pessoas tinham que se ir alistar, tinha dois objetivos. O primeiro objetivo seria, portanto, contar pessoas que estivessem, homens que estivessem prontos, portanto, para a guerra, prontos, portanto, para ingressar no exército, de facto, do imperador. Outro era para que, de facto, se pudesse coletar, ou, portanto, averiguar dos bens da família para efeitos da coleta de impostos. Claro, José, sendo judeu, ele estava livre de pertencer ao exército. Ele estava, mas não estava livre de pagar impostos. Daí ele ter que ir lá alistar-se para quê? Para, de facto, dizer, ou, portanto, proclamar os seus bens para que os impostos fossem cobrados. E Maria? Maria poderia ficar. Não, porque, de facto, está aqui uma referência à Síria. E todos os habitantes desta região do Império, as mulheres, a partir dos 12 anos, também tinham que pagar não era um imposto, mas, digamos, uma taxa, de facto. Todas as mulheres de 12 em diante também tinham que pagar. Daí elas também terem que se alistar para quê? Para que o governo da altura pudesse oferir, digamos, dos bens, não só do casal, do homem, mas também da mulher, para que ela pudesse pagar ou pudesse ser cobrada essa taxa. Portanto, Maria e José tinham mesmo que ir, de facto, a Belém. Porquê? Porque, de facto, era de onde eles tinham origem. Vemos aqui, de facto, que é um decreto de um imperador que é um pagão, portanto, um imperador romano. César Augusto, embora não me trai. César Augusto. De facto, Deus usa quem lhe apraz para que a profecia se cumpra. Certamente tu tens uma palavra, certamente tens palavras sobre a tua vida, de facto. Aliás, na realidade, todos nós temos um propósito, de facto, dado por Deus. Nós nascemos do alto. Vou-me adiantar um pouco em relação àquilo que dizia um pouco mais à frente. Deixa-me dizer-te o seguinte. Uma das meditações, reflexões que me vem ao meu coração, de facto, é que Jesus nasceu do alto. Reparem, foi concebido pelo Espírito Santo nesta Virgem, de facto. Maria não teve relação com o homem. Ela foi concebida. Portanto, podemos dizer que Jesus nasceu do alto, mas nós também. Nós nascemos de novo. E nós nascemos do alto. Podes ver isso em João 3,5, de facto. É que nós nascemos da água e do Espírito. A água aponta para Cristo, para a palavra de Deus. E o Espírito é o Espírito Santo, de facto. Então nós nascemos de novo. Mas nascemos de onde? Do alto, de facto. Todo o cristão, de facto, portanto, genuíno, vamos dizer assim, nasceu de novo, nasceu do alto. É muito importante, de facto, isso entender. Então, assim como havia um propósito, portanto, para Jesus, nós,
portanto, nós que somos chamados a imitar Jesus, então nós também temos um propósito para cumprir aqui. Todos nós temos um propósito, de facto. E Jesus tinha um propósito para cumprir do reino. Ele veio, portanto, para nos salvar. Ele veio, portanto, para introduzir o reino de Deus, de facto, lá. E ao mesmo tempo dar-nos acesso à vida eterna. Esse novo nascimento só aconteceu porque Jesus nasceu primeiro. Jesus não tem nascido daqui, portanto, tu nunca poderias ter nascido de novo. É muito importante neste momento em que nós estamos a festejar o nascimento do nosso Senhor Jesus. Isto é um facto importante que nós devemos ter em linha de conta. Jesus nasceu para nós podermos também nascer, de facto, de novo. É evidente que dir-me-ás, mas isso só se consumou quando Jesus Cristo, portanto, morreu na cruz. Sim, mas também Jesus não podia morrer na cruz, também não tivesse nascido. É exatamente isso que eu te digo nesta manhã. De facto, isto é muito importante, de facto. Mas estava eu a dizer então que certamente que Jesus, que Deus não te colocou aqui por mero acaso. Tu não estás aqui, portanto, se não nasceste, tu nasceste neste tempo, nesta altura, neste momento, para um propósito. Eu diria também um propósito do reino, de facto. Jesus tinha um propósito para cumprir no reino. Tu também tens um propósito, certamente, para fazer. Agora, há uma coisa que eu gostaria de dizer em relação a esse propósito. É bom que nós saibamos, de facto, qual é. Isso tu podes ler no capítulo 1 de Efésios, de facto, uma descrição, portanto, um bom apontamento, onde podes ter um respaldo, de facto, para isso. Todos nós temos um propósito aqui nesta terra para cumprir. Todos nós que nascemos de novo. Aleluia. É importante nós entendermos isso. Mas olha, deixa-me dizer-te o seguinte, pelo que da Bíblia, Deus vai fazer tudo para que esse propósito que Ele tem através disso cumpra, seja contigo ou sem ti, como se costuma dizer. Eu lembro-me do povo de Israel, quando saía do Egito, havia um propósito para aquele povo que era entrar na terra prometida. Mas no caminhar, esse povo, na desobediência, não creu na promessa e esse povo todo teve que ficar no deserto. Esse povo não entrou na terra prometida. No entanto, a geração seguinte entrou. Ou seja, o propósito que era aquele povo judeu entrar na terra prometida, cumpriu-se, certamente 40 anos depois, mas cumpriu-se. Ou seja, o propósito que Deus tem, portanto, para todos nós, vai-se cumprir. Aleluia! É muito importante nós entendermos isso e nós estarmos atentos e nós sabermos, de facto, não estamos aqui por mero acaso. Nós estamos aqui, tal como Jesus, um objetivo, de facto, em que Deus tem para a nossa vida. E isso deixa-nos confortados, isso deixa-nos muito seguros, digamos, de quem somos. Nós somos filhos de Deus, mas só poderemos dizer que somos filhos de Deus porque nós nascemos também do alto, porque Jesus abriu o caminho para nós também nascermos do alto. Já vimos a promessa. Outra coisa interessante, de facto, eu vou ser muito breve nesta reflexão, até porque o objetivo é nós em família meditarmos nesta passagem, meditarmos em tudo e que o Espírito Santo nos coloque de facto, portanto, coisas na nossa mente para nós podermos meditar e para nós podermos, enfim, usufruir da presença do Senhor Jesus. Isso é que se pretende. O Natal é exatamente, o Natal é um evento para estarmos em família, mas atenção, não só estarmos em família com Jesus Cristo. Jesus tem que ser, portanto, a figura máxima, importante do nosso Natal. Ele tem que estar presente ali, de facto. O que acontece muitas vezes, e nós vamos aqui ver um facto curioso que está aqui na Escritura, de facto, curioso. Deixa-me dizer-te o seguinte, só para ir adiantando também um pouco, e se eu lá à frente me repetir, portanto, ok, é porque de facto é bom que isto fique na nossa cabeça. Repara que Jesus Cristo nasceu numa manjedoura. E a manjedoura, de facto, naquele tempo eram grutas. Penso que eram grutas, onde os animais, portanto, tinham lá recipientes, portanto, tinham lá manjedouras, vamos dizer assim, onde se podiam alimentar. Então, porque não havia lugar na estalagem, vamos lá ver, José, obviamente, que quis hospedar-se numa estalagem, de modo a proporcionar, até se quisermos, de facto, que Maria tivesse o seu filho umas condições mais seguras, mas não houve, ninguém o recebeu porque não havia lugar na estalagem, não havia lugar de Jesus, portanto, naquele tempo. Por isso é que ele teve, de facto, José teve que entrar numa daquelas grutas, de facto, e usar a manjedoura para que o seu filho nascesse, como está descrito na Escritura. É evidente que isto é muito importante, isto deixa-nos a uma reflexão e um cuidado que nós temos, de facto, neste dia em que estamos a festejar, portanto, estamos a festejar o nascimento do nosso Senhor Jesus.
em família, em nossa casa, se calhar com muitas prendas, se calhar com muitos convidados, com muitos de nós, de facto. E às vezes a festa é tanta que nós esquecemos do aniversariante. Às vezes não há lugar, mesmo nesta altura, para Jesus estar na nossa casa. Tanto é a coisa, tanto são os cuidados, que não há lugar para Ele. Muitas vezes nós estamos neste momento, esquecemos de quem é. Estas pessoas, não é que estas pessoas, reparem bem uma coisa, não é que estas pessoas odiassem ou tivessem algum problema com Jesus, nada. Não rejeitaram Jesus, não havia tempo, não havia espaço, não havia lugar, portanto, para o Rei dos Reis poder nascer. Não havia lugar. Assim nós tínhamos cuidado, portanto, em que nós possamos receber em nossas casas, de facto, pelo menos nesta altura, Jesus Cristo para, de facto, estar connosco ali, portanto, na consoada, neste momento maravilhoso. E se houver alguma pessoa, de facto, que não seja cristão, que não, portanto, um familiar teu ou amigo que esteja a passar a consoada contigo nesse ambiente, apresenta-lhe Jesus. Apresenta-lhe Jesus. Jesus não nasceu ainda no coração dessa pessoa. Portanto, não nasceu. Quem sabe, de facto, seja uma boa altura para, de facto, dessa pessoa, esse homem ou essa mulher, essa criança, seja quem for, poder, inclusive, usufruir e, portanto, ter um contacto, de facto, com a manifestação do nosso Senhor Jesus. Aqui, de facto, neste primeiro tempo, na entrada do Salvador na terra, de facto, não houve ninguém, portanto, por receber. Portanto, isto fique. Aqui no versículo 6 e 7, Jesus nasce numa manjedoura. Jesus, sendo Deus, poderia nascer num palácio com os cuidados dos melhores especialistas da época, mas não nasceu numa manjedoura. Tenho aqui uma nota que eu gostaria de ler. Portanto, há duas possibilidades para definir o lugar onde Jesus nasceu. A casa de um camponês ou uma manjedoura. No Oriente Médio, a casa do camponês é composta por um cômodo que tem um nível mais baixo e em uma extremidade, onde são colhidos de noite o jumento e a vaca da família. A outra possibilidade seria uma manjedoura. Portanto, estamos inclinados a pensar que esta possibilidade é mais plausível. José e Maria encontraram uma gruta onde os pastores guardavam os seus rebanhos. Ali, numa manjedoura, um lugar onde os animais comiam. Jesus nasceu e foi enfaixado em panos. Estas circunstâncias significam que Jesus nasceu em solidão, obscuridade e pobreza e também de rejeição. Rejeição no sentido porque ninguém o aceitou na casa, portanto, nem numa hospedagem a pagar, ele foi aceito. Jesus não nasceu num palácio, mas numa estrebaria, porque era o Cordeiro de Deus. A manjedoura era o lugar apropriado, porque Jesus se fez pobre e nasceu numa manjedoura. O Natal é um golpe nos orgulhos dos poderosos. De facto, esta lição, a modo, o que este escritor está aqui a dizer é algo muito importante. Jesus, pela sua humildade, como nasceu, podia ter nascido, como diz aqui, como disse, digamos, em ambientes extraordinários. Jesus é Deus, é o dono do ouro e da prata. Deus pode todas as coisas, né? Podia, mas não. Nasceu, de facto, de uma maneira humilde. Portanto, e o Natal é um golpe no orgulho dos poderosos. Aleluia. Notar também que esse não tinha lugar, já disse. Há aqui duas perguntas que eu gostaria de fazer, de facto, que é o seguinte. Tens lugar para Jesus na tua casa? Portanto, já indiciei isso, portanto, esta questão. Tens lugar para Jesus na tua casa? Ou estás demasiado ocupado, ou tens demasiadas coisas, demasiada gente, sei lá, que não haja lugar para Jesus? Ou ela está cheia de gente, prendas, muita comida, ao ponto de não haver espaço para que o aniversariante esteja presente? É uma pergunta que eu te gostaria de fazer nesta manhã. Aquilo que eu te convido, portanto, é responder que sim, que há lugar para Jesus na casa. Há lugar para Jesus entrar. Há lugar para Jesus poder nascer, entre aspas, dentro da tua casa, de facto. E tu usufruires dessa presença do Senhor Jesus. Há lugar. Arranja lugar para Ele, de facto. E vais passar um Natal, um convívio, tu e a tua família, de facto, de uma maneira sobrenatural, de facto. Com essa consciência, de facto, que Jesus está presente. Mas para isso tens de ter espaço. Obviamente, de facto, também tens espaço no teu coração, de facto, nele. Espaço no teu coração para Jesus. É muito importante nós entendermos isso, de facto. Todos nós que nascemos de novo, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Mas o apóstolo Paulo também em Efésios 3,16 diz que para que nós sejamos fortalecidos no homem interior, para que Jesus viva, habite no nosso coração pela fé. É muito importante nós entendermos isso. O teu coração está cheio de tanta coisa que Jesus não possa habitar, ou Jesus está lá num canto, praticamente não se manifesta. Muito importante responder a estas duas questões. Aquilo que eu te exorto é tu em oração buscares de facto essa presença, eliminares o que há a mais dentro do teu coração, eliminares o que há a mais de facto dentro da tua casa e
dar-se espaço para que Jesus se possa manifestar e possa usufruir da sua companhia. Ele quer isso, portanto, para ti. Gostaria também de ser mais algumas considerações em relação à proclamação. Reparem, Jesus nasceu. E o que nós vemos aqui pela Escritura, de facto, é que não houve ninguém, portanto, que digamos, testemunhasse de Jesus. Tiveram que vir os anjos, de facto, para proclamar Jesus. Diz aqui a palavra do Senhor. Havia naquela região, mesmo região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Irmãos, duas questões. Primeiro, quem proclamou? Quem deu a saber que Jesus tinha nascido foram os anjos. Deus teve que enviar anjos do céu, portanto, para que isso acontecesse. A pergunta é: a quem é que foi dada a primeira notícia? A quem é que foi dada em primeira mão essa notícia? Os pastores. Eu chamo a atenção que os pastores naquele tempo eram uma classe das mais baixas, digamos, mais desprezíveis, portanto, naquele tempo. Era uma classe humilde, de facto, em que não havia cultura. Era desprezível, o termo era esse mesmo. Socialmente, de facto, era uma das classes mais desprezíveis que lá havia. Penso que até, inclusive, equiparada aos publicanos, ou ainda pior. Mas foi aí, de facto, foi esse grupo de pessoas que os anjos vieram dar a notícia. E vejam como é que eles receberam essa notícia. Uma coisa extraordinária, de facto. Eles acolheram esta notícia com louvor, com alegria. É muito importante, de facto, a questão. É que Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e fez-se homem e veio, portanto, para os humildes. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, que herdarão o reino dos céus. De facto, sem humildade tu não podes vir a Cristo. Sem humildade tu não podes ter uma revelação, portanto, do Altíssimo. Sem humildade, seja em que ambiente estiveres, tu não podes ter essa revelação. Foi este povo humilde, esta população humilde, que Deus enviou os anjos para proclamarem, de facto, a vinda do Messias a este mundo. Muito importante entender isso. Bem-aventurados os humildes de coração, que será deles o reino dos céus. E continuando, que hoje nos deu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto é a mensagem que foi dada. Olha, hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esta foi, de facto, portanto, a mensagem que foi entregue em primeira mão para aquele grupo de pessoas. Portanto, deram um sinal. E depois e é curioso que os primeiros também a louvarem, de facto, este acontecimento glorioso, que é o nascimento do Senhor Jesus, foram os anjos. Foram os primeiros a louvarem, de facto. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Muito importante, de facto. Muito importante que os primeiros a louvarem, portanto, com grande alegria, o nascimento do Senhor Jesus foram anjos. Anjos. Muito importante, de facto, nós entendermos esta questão. Reparem, mais uma vez eu referencio que Jesus nasceu só, sem aparato, numa solidão, rejeitado, portanto, porque não havia lugar para ele nascer. Não havia lugar para ele. Agora, qual foi a reação, de facto, dos anjos, aliás, dos pastores, quando a esta proclamação? Diz aqui: glória a Deus. Isto foi o louvor dos anjos. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Acompanhem comigo. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Repara, é muito importante, de facto. Foi proclamado a estes homens, portanto, a vinda ou o nascimento do Senhor Jesus. E a reação deles foi esta. Eles aceitaram a mensagem e foram, de facto, portanto, foram verificar, foram atrás desse sinal, a busca desse sinal, para eles próprios poderem presenciar, ou seja, para estar de facto, perto, de facto, deste acontecimento. Isto talvez seja uma lição para nós, de facto. Hoje, mais uma vez, eu exorto, ou aconselho, ou te indico
para que tu possas também, de facto, neste momento, aproximar-te de Jesus, nesta altura, para poderes, obviamente, mais uma vez te digo, para poderes usufruir desse acompanhamento do Senhor Jesus. E foram apressadamente, reparem que eles não foram devagar, eles não, agora para depois, já primeiro voo, eles foram apressadamente, de facto, a Jesus. Muitas vezes as pessoas, primeiro, antes de... na expectativa de estarem na presença manifesta de Jesus Cristo, demoram, vou depois, deixa para a semana, não vou, não faço, depois quando tiver tempo vou. Não, estes homens, de facto, humildes, das classes mais desprezíveis, de facto, daquele tempo, estes homens muito humildes, como disse, de facto, eles dizem aqui a palavra que eles foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, de facto. Portanto, é glorioso, de facto, esta reação, que nós possamos também ter este ímpeto, vamos dizer assim, este desejo de estar com o Senhor Jesus, este desejo de ver, de facto, Jesus, de estar com Ele, estar na sua presença, se quisermos, inclusive, hoje, ter intimidade com Ele, que nós tenhamos essa expectativa, tal como estes homens. É uma lição que estes homens, humildes, e, portanto, como vos disse, nos dão aos dias de hoje. Eles foram apressadamente ver, eles foram apressadamente ter com Jesus, de facto. É exatamente isso que eu gostaria, portanto, deixar também este apontamento. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E aprendi que começaram a fazer uma coisa, de facto, quando alguém é cheio da presença de Deus, é cheio desse testemunho, começa a testemunhar. As pessoas não se calam. Quando as pessoas são tocadas, as pessoas não se calam. Tu não te possas calar, portanto, quando estiveres juntamente com a família, não te possas calar e anunciar o Senhor Jesus, em poderes falar com a tua boca que Jesus nasceu. Portanto, como diz aqui a palavra, que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que tu possas dizer que de facto tu nasceste de novo, tu também nasceste do alto, porque Jesus Cristo nasceu. Tu possas proclamar essa boa nova. Tu sejas cheio, portanto, dessa presença, cheio desse conhecimento, se quiseres, sejas cheio de Jesus para poderes proclamar e não te cales, de facto. Hoje nós temos o Evangelho para proclamar. Eu diria que estes homens foram os primeiros. Olha, o que me aconteceu, os anjos apareceram e eles disseram-me tudo o que aconteceu e onde é que devia te encontrar. E nós viemos a correr. E nós viemos apressadamente. E estamos a dizer aqui, de facto, que isto foi-nos dito pelos anjos. Maria, porém, guardava todas estas palavras dito-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha acontecido. Ouvido e visto, como lhes fora anunciado. É muito importante, de facto, que, portanto, tudo isto, todo este episódio que do Senhor Jesus, os anjos, os pastores, Maria, José, todas estas circunstâncias, de facto, que culminaram para o nascimento do Senhor Jesus e o modo como não só os anjos, mas também estes homens se encheram, de facto, se entusiasmaram, de facto, portanto, com o nascimento do Senhor Jesus. É muito importante que nós entendamos, de facto, isso. Hoje, será que Jesus nos entusiasma? Será que Jesus nos provoca, de facto, vamos dizer, este louvor, se quisermos, este estado, portanto, de adoração, de louvor e adoração, de facto, provocou nestes homens? Será que nós somos, ou então, como disse há pouco, como nós aqui nesta reflexão temos, ou será que o nosso coração está cheio com tanta coisa que nós não podemos sequer já nem não podemos, ou não conseguimos sequer, portanto, brilhar, ou brilhar não, ou pelo menos exultarmos que a presença do nosso Senhor Jesus. Eu termino, exortando de facto que em família possam meditar, portanto, nesta passagem, no nascimento do Senhor Jesus Cristo, coisas muito importantes que nós podemos tirar daqui desta palavra. Há muito para tirar aqui desta palavra, de facto. Eu realço, de facto, a questão da providência de Deus. Toda a palavra do Senhor, portanto, não volta para trás vazia. Deus cumpre as promessas, portanto, que Ele disse na Bíblia. As promessas que Deus deu para a tua vida, Ele vai cumpri-las. Portanto, as promessas, o propósito de Deus tem para a tua vida e ele vai acontecer. Demora o tempo, seja por onde for. Aqui foram não sei quantos séculos. Vamos lá ver, 5.000 anos, para aí. Mais, para aí. Não, 5.000 anos. Sim.
lá de Gênesis, mais de 5.000 anos, de facto, até que aconteceu, desde Gênesis 3.15 até Miqueias 5.12, na realidade até aqui a Lucas 2, de facto, foram milhares de anos, mas a promessa cumpriu-se, de facto. Então, mais te digo que as promessas e o propósito que Deus tem para ti e para mim, para a nossa vida, ele vai se cumprir, de facto. E a minha oração é que, no meu caso e no teu caso, me estás a ouvir, é que esse propósito se cumpra em ti, de facto. Cumpra em ti. Outro que nós, em termos daqui, de facto, é o espaço que nós temos que dar. Reparem, nós não podemos ter, nós temos que nós não temos que ter espaço, de facto, para que Jesus possa estar, portanto, na nossa vida. Nós temos que dar espaço a Jesus. O que acontece muitas vezes é que nós andamos tão ocupados no dia a dia com coisas que não existe espaço para que Jesus entre ou para que Jesus se manifeste na nossa vida. Muitas vezes, às vezes, nós sabemos que Jesus nasceu, ou Jesus está-se a manifestar num determinado sítio, seja num culto, numa célula, seja onde for, e nós, porque temos muito ocupados, não vamos a correr, não vamos como estes homens foram. Sabiam que Jesus estava a manifestar-se num determinado local, eles foram correr. Vamos depressa, de facto. Quantas vezes tu sabes que Jesus se manifesta na tua célula, no teu culto, seja, portanto, se quiseres até no teu lugar secreto, através da oração, e tu algo que te prende, algo que te ocupa tempo, e tu, nem apressada nem baixo, deixas para depois disso tudo. O alerta para hoje que eu te queria alertar é para que hoje, em família, de facto, meditasses nessas questões e pudesses dar espaço a Jesus. E sabendo que Jesus está a manifestar num determinado sítio, segue o exemplo destes pastores, destes homens humildes, que era, mais uma vez, era uma das classes mais desprezíveis que havia naquele tempo, de facto. Mas eles receberam as boas novas e foram a correr. E depois não se calaram, repara. Quantas vezes tu te calas, portanto, para anunciar o Senhor Jesus, para proclamar o Senhor Jesus? Este homem não se calaram. Portanto, e eles contaram, logo onde chegaram lá, contaram tudo. Portanto, houve alguém que me disse que nasceu o Messias. Quantas vezes nós nos calamos, de facto? Quantas vezes? Que a tua boca a partir de hoje não se cala. Eu profetizo que tu que tenhas neste ambiente familiar, que a presença de Jesus seja manifesta naquele lugar, que encha aquele lugar, e que tu possas ser tocado pela presença do Senhor Jesus. É um dia ideal para isso. É um momento ideal para isso. Estes homens foram tocados, pela proclamação sim, mas foram tocados pela presença do Senhor Jesus, porque eles vieram exultando. Portanto, diz aqui a palavra do Senhor, volta a dizer, e voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que lhe tinham ouvido e visto. Eles não só ouviram, mas viram, de facto, o que estava acontecimento. Quantas vezes alguém proclama Jesus para ti, algo através de uma palavra, portanto, algo, e tu não ouves. E se tu não ouves, também não vês essa questão. Obviamente que o meu objetivo aqui, de facto, é dizer-te: Jesus vai-se manifestar. Vai-se querer manifestar nesta consoada. Jesus vai-se querer se manifestar ali. Desde que se der espaço a que ele se manifeste, Jesus vai se manifestar, de facto. Neste tempo, portanto, o único local onde Jesus encontrou espaço para manifestar foi numa manjedoura, foi numa gruta, que era destinada aos animais, para eles se alimentarem. Uma gruta, de facto. Uma manjedoura. Foi. Mas não, Jesus quer se manifestar na tua casa. Jesus quer se manifestar no teu coração. É o que a palavra diz, que Jesus habita no teu coração. Jesus quer habitar no teu coração e quer se manifestar. Jesus quer se revelar a pessoas que estejam lá a passar a consoada contigo ou então a ouvir esta mensagem. Querem, de facto, tu expliques, tu lhe proclames quem é Jesus. Tu lhe expliques a Escritura que está aqui, com o significado do nascimento do Senhor Jesus. E a importância, de facto, que isto teve. Deste acontecimento glorioso que aconteceu. Foi o Filho de Deus, Jesus, se ver homem. Portanto, o Verbo se fez carne, diz lá em João, o Verbo se fez carne, foi aqui, de facto. Nasceu numa virgem, concebida pelo Espírito Santo de Deus, nasceu do alto, tal como tu e eu nascemos de novo. Para, nós nascemos duas vezes, uma biologicamente do teu pai e da tua mãe, e depois outra espiritualmente do alto, pelo poder do Espírito, através da palavra do Senhor, que é o Evangelho. Aleluia! É isso, de facto, que eu gostaria de dizer nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, conforme a hora que tu estiveres a escutar esta mensagem, é que Jesus quer se manifestar onde tu estás. E, portanto, Jesus, e eu oro, portanto, para que de facto
Jesus te encha, que seja cheio, portanto, cheio de Jesus no teu coração, ao ponto de tu não poderes ficar calado, tu passares e passares a proclamar, de facto, quem Cristo é. Aleluia. Que Jesus possa entrar para festejar contigo o seu aniversário. Mas, acima de tudo, que Jesus, que já nasceu no teu coração, possa habitar pela fé no teu coração. E para tu que não conheces Jesus, então, portanto, eu convido-te e digo-te que Jesus nasceu, mas ele, 33 anos depois, morreu na cruz e morreu pelos nossos pecados. Morreu para que nós pudéssemos nascer de novo. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Está hoje à direita de Deus Pai, foi à direita de Deus Pai. E tudo aquele que crê de facto nesta obra na cruz, de Jesus na cruz, esta obra, este feito, se quiseres, no nascimento e na morte do Senhor Jesus, e na ascensão do Senhor Jesus, todo aquele que crê nisso, todo aquele que crê e proclama ou declara Jesus como Senhor, de facto, essa pessoa é salva, Romanos 10:9. Então isso, nesta manhã, tu que não conheces ao Senhor Jesus, tu que não conheces, portanto, a palavra de Deus, aquilo que eu te queria convidar é que tu pudesses declarar com a tua boca que Jesus é Senhor e creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Mas primeiro creres que Ele nasceu aqui, como está descrito nesta escritura, Ele nasceu de uma maneira humilde, já vimos, rejeitado pelos homens, mas nasceu, foi glorificado por anjos, foi glorificado por esta gente humilde, nasceu, viveu e morreu por todos nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos também nascer de novo, para que nós pudéssemos nascer do alto, para que nós pudéssemos usufruir de facto, portanto, de uma presença, de uma intimidade, de um relacionamento com o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Aleluia. Que Deus te possa abençoar nesta manhã, nesta tarde, ou na altura em que tu estás a ouvir esta mensagem. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Pai Santo. Mas, como disse no início, eu te peço e te imploro, Pai Santo, Pai, que esta palavra, Pai Santo, penetre os nossos corações. E se por qualquer motivo, Pai Santo, eu atrapalhei a mensagem, eu te peço, Pai Santo, que tu clarifiques os nossos corações. Quem ouvir esta mensagem possa ser tocado, Pai, pelo nascimento, por este nascimento, o nascimento do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior, de facto. Muito obrigado por isso. Também a segunda pessoa da Trindade, Jesus, Filho de Deus, Pai Santo. Pai, no nome de Jesus, Pai Santo, eu te peço isso, Pai, quem ouvir esta mensagem, Pai, independentemente das dificuldades do orador, Pai Santo, independentemente do orador não ser explícito em algum lado, mas o teu Santo Espírito é Deus, Ele está em todo lado, que tu possas abrir os ouvidos, Pai Santo, Pai, e gravar, Pai Santo, este acontecimento no coração de cada um, Pai Santo. Pai, que neste Natal, Pai Santo, as famílias possam estar, Pai Santo, unidas em si, mas todos na presença manifesta do Senhor Jesus. Ele é o aniversariante. Nós nos reunimos em família para, Pai Santo, para comemorarmos o nascimento do nosso Salvador, Pai Santo. Então que as famílias possam estar, Pai Santo, convictas, Pai, conscientes da presença do Senhor Jesus, e que elas, Pai Santo, sejam cheios dessa presença. Aleluia, Pai Santo. E que haja espaço no coração de cada um para que possa ser cheios, Pai Santo, de Jesus na vida deles. E que eles, quando se levantarem, quando saírem, Pai, eles, portanto, todos eles, Pai, não consigam fechar a boca e, portanto, e tenham que proclamar, portanto, os acontecimentos, tal como aconteceu com estes homens. É isso que eu te peço, Pai Santo. Pai, mais uma vez te peço, Pai, que esta palavra, Pai Santo, Pai Santo, esta palavra que veio de Ti, Senhor, que veio de Ti, é isso, produza nos nossos corações, portanto, o efeito para o qual ela foi enviada. Por isso eu oro e abençoo cada um dos ouvintes, cada um que ouvir esta mensagem, portanto, cada um, seja homem, mulher, criança, eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diz, amém, aleluia.